Vamos dar início à nossa aula sobre o objeto workbook, né? Nós passamos sobre o objeto worksheet, né, na aula anterior. Vamos finalizar aqui esse ciclo falando desse objeto e vamos mostrar algumas das propriedades e alguns dos eventos que podem ser trabalhados em cima desse objeto. É importante frisar, né, uma diferença entre esses objetos mostrados até aqui, né? Nós temos o objeto workbook, que trabalha com as pastas de trabalho, certo? É como se ele fosse o escopo máximo dessas pastas, desses trabalhos. E nós temos o objeto worksheet, que trata das planilhas que estão sendo trabalhadas. Nós ainda temos o objeto sheets, que se trata de uma folha específica da planilha, e o objeto range, que tratam das células daquelas folhas, né? A gente vai cada vez mais afunilando, né, nos nossos objetos. A gente vai ver as propriedades e os principais eventos, né? Não faz muito sentido trabalhar com métodos, já que a gente está em uma pasta de trabalho. Mais uma vez, vamos aqui na nossa planilha Excel, lembrar sempre de habilitar a aba desenvolvedor. Eu toco muito nesse ponto, porque às vezes as pessoas se esquecem, né, e querem acessar o ambiente VBA sem ter habilitado. A gente pode vir aqui nesse menu de arquivo, opções, certo? Personalizar a faixa de opções e habilitar aqui a guia desenvolvedor. Também gosto de habilitar a guia de suplementos, né, para análise estatísticas, certo? Então, mais uma vez, estamos aqui na planilha, vamos aqui para o ambiente VBA, Alt F11, e aqui, né, no ambiente de projetos, percebam que tem essa questão de esta pasta de trabalho, ou seja, a pasta de trabalho ativa é justamente, né, nosso objeto workbook. E aqui nós temos uma folha de planilha, que é a nossa planilha 1, com o codinome também, planilha 1. Então a gente já compreende, né, de maneira mais objetiva como é que funciona esse ambiente VBA, certo? Vocês perceberem sempre que a gente clica, né, em um deles, né, nós temos essas características, essas informações de cada um, que serão mais trabalhadas quando a gente estiver tratando de formulários, né? Mas basicamente nós temos as propriedades, né? O nome da planilha, certo? Algumas questões do display, visibilidade, certo? A gente vai ver isso mais específico quando a gente estiver trabalhando com projetos de formulários. Então aqui a gente tem uma sub simples, vamos acessar, né, uma das propriedades do workbook. Vou criar aqui um MSG Box. No MSG Box, na nossa caixa de texto, eu vou chamar o Active. A gente pode chamar aqui o Workbook, né? Ele já completa para a gente. Então aqui é o meu objeto. Eu preciso de uma propriedade desse objeto. Eu quero full name, ou seja, que ele me retorne o nome dessa pasta de trabalho que estamos trabalhando. Eu vou executar, né? Ele me retorna todo o caminho, isso é interessante, certo? E o nome, né, da pasta de trabalho, certo? Então percebam, aqui nós temos o nosso ambiente VBA aberto, aqui a pasta de trabalho que ele exibiu. Nós temos aqui, né, o escopo do projeto e a planilha. Esse objeto, né, com essa propriedade específica, ela também poderia ser chamada dentro de uma célula, né, e ser salvo, né, posteriormente, caso seja necessário em algum projeto. Nós podemos também adicionar, né, pastas de trabalho. Criar aqui um novo arquivo, basicamente. A gente chama aqui o objeto workbooks.add. Então, nós estamos aqui adicionando uma nova pasta de trabalho. Active workbook.saveas, ou seja, depois de adicionar, a gente quer que essa pasta, né, seja salva. Vamos aqui executar. Percebam que fora a pasta de trabalho que a gente está trabalhando, ele criou uma nova pasta aqui, certo? Também com a planilha 1, né? É importante ressaltar que essa planilha 1 não é a mesma dessa, né? Elas estão em pastas de trabalho diferentes. Se a gente for aqui, né, nós temos uma nova planilha aberta, justamente essa planilha que foi criada, né? É interessante que a gente pode agora ficar trabalhando em diversas pastas de trabalho, não somente na mesma pasta, né, com aquelas planilhas específicas. Agora você pode abrir vários projetos concomitantemente. Agora vamos aqui, né, voltar para o exemplo. Além de abrir essa pasta, a gente também pode, né, fechar os arquivos. Então, aqui vão 3 características, né, do fechamento de arquivo dos workbooks. Alguns deles tratam de uma segurança maior, outros nem tanto. A gente pode chamar o Active Workbook.close para fechar e tornar esse parâmetro falso, certo?
Vamos executar. Percebam que houve a gente fechou essa pasta de trabalho, né? Ela não está mais sendo exibida aqui. E o que acontece? Houve ou não houve um salvamento dessa pasta de trabalho? Nesse caso aqui não houve. Por quê? Porque nós tornamos falso, certo? Essa afirmativa. Se nós tivéssemos deixado true, seria o próximo exemplo, ele iria fechar e salvar o arquivo, né? Nesse caso aqui ele fechou o que nós estávamos trabalhando, que era o único aberto. Então percebam que tem a questão de segurança. Eu posso simplesmente fechar os arquivos, as pastas de trabalho, ou torná-las esse salvamento, né? Salvamento automático, salvando os arquivos. Vou retornar aqui o exemplo, né? False. Por fim, a gente pode fechar esses arquivos, né? Sem especificar se a gente quer que salve ou não. Então, nesse caso, o Excel ele vai perguntar para a gente se a gente deseja salvar ou não. Clica aqui em salvar, ele vai fechar o arquivo e todas as nossas pastas de trabalho desapareceram porque não tem nada aberto. A única forma aqui de acessar o VBA nesse caso seria abrindo uma nova pasta de trabalho, que eu vou abrir aqui novamente, certo? Nosso ambiente. E como o VBA já estaria aberto, né, ele vai direto para essa pasta. A gente já deixou ele aberto. E ele já executa novamente. Então percebam que o ambiente, né, do VBA, Visual Basic for Application, ele é nada mais, nada menos do que um ambiente de acesso de pastas de trabalho. E com isso a gente vai afunilando para acessar até o micro, né, dessas pastas, seriam as células. Então nós temos vários objetos, várias propriedades, né, dessas pastas, dessas planilhas, né, porque aí eles se preocuparam, os desenvolvedores, né, de fazer diversos modos de acesso do usuário. Por isso que a gente tem que habilitar a guia de desenvolvedor, né? A gente não pode deixar isso habilitado, porque senão qualquer pessoa poderia modificar um código e tornar ele danoso, né, a sua planilha, ao seu computador. Então, com isso, a gente termina essa aula sobre as propriedades do objeto Workbook.